A paz do Senhor, amados irmãos. Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos do segundo trimestre de 2018. Nós estamos estudando a nossa revista, que traz como título Valores Cristãos, enfrentando questões morais de nosso tempo. Muito bem, a nossa lição é a de número 6, do dia 6 de maio de 2018. A nossa lição ela traz o título Ética Cristã e Suicídio. Esse título é o assunto da nossa aula. Acompanhando aí na sua revista, Ética Cristã e Suicídio. É o assunto da nossa aula de hoje. Eu sou o seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai me achar aí no canal aí no YouTube. E eu peço a sua gentileza, a sua colaboração para inscreva nos inscreva aí no seu canal e compartilhe esta aula com alguém aí da sua rede social, para que esse trabalho seja divulgado, e fazendo assim você vai nos ajudar neste trabalho, que é para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos ao nosso título, ao nosso texto áureo, onde nos diz o seguinte: o ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. João capítulo 10 e o versículo 10. A nossa verdade prática também nos diz: o início e o término da nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Então, o início e o término são prerrogativas exclusivas. O que é exclusiva? É uma exclusividade de Deus. Então, só Deus tem o domínio sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 31, e o versículo do 1 ao 6. Como de costume, não estarei lendo para ganharmos tempo aqui na nossa videoaula. Espero que você tenha lido. Se isso não aconteceu, é bom que você leia, para que você possa acompanhar e entender melhor esta videoaula. Acredito que o irmão e a irmã já tenha lido, né? Porque é de bastante importância a leitura bíblica em classe. O objetivo da nossa aula, ela vem aí, contém 3 objetivos específicos. Que o primeiro objetivo é descrever o suicídio nas Escrituras e no mundo. Vamos estar falando aí sobre o suicídio. O que isso está em relação às Escrituras e no mundo. Segundo objetivo é elencar os tipos de suicídio, ou seja, vamos estar descrevendo aqui, mostrando aqui os tipos de suicídio. E o terceiro objetivo é apontar os posicionamentos teológicos e éticos a respeito do suicídio. Vamos estar falando aí, né, apontando aí o posicionamento da teologia, tá? E na ética a respeito do suicídio. Muito bem.
Antes de dar continuidade, eu aqui gostaria de, neste momento também, né, não posso esquecer de mandar aí um abraço aí para os nossos irmãos em Cristo da nossa igreja local, na qual eu, pela graça de Deus, tenho cooperado ali neste trabalho, né, e tem ali os nossos irmãos em Cristo, né, que também cooperam nesse trabalho conosco, que são os professores que fazem esse trabalho. Tá bom? Não irei falar os nomes de nenhum aqui, mas os irmãos sabem. Em especial, nosso pastor, também quero mandar um abraço para o pastor Francisco, a nossa superintendente também, que Deus continue abençoando vocês. E eu sou grato e honrado por ter o apoio de vocês aí para fazer parte desse grupo, né, para a divulgação da obra de Deus e para estar ensinando aí os nossos irmãos aí a ganhar, né, conhecimento e também aprender com os irmãos aí neste trabalho maravilhoso que eu gosto bastante de fazer. Muito bem, vamos dar continuidade. Na opinião do professor, também não vou ler, fica aí a critério de vocês aí ao ler. É uma leitura bastante importante, é a mesma leitura que contém aí na revista. Então é uma leitura que traz aí algumas reflexões aí e uma opinião de cada um. Então eu fiz algumas modificações aqui com a minha opinião, então gostaria que aí os irmãos dassem uma pausa no seu vídeo aí e façam uma análise da leitura e façam um resumo para si, para levar para a sala de aula aí, para estar falando com seus alunos aí o que cada um acha, né, do assunto. A nossa introdução nos diz o seguinte: a expressão suicídio vem do latim sui, a si mesmo, e caedere, matar, cortar, que significa matar a si mesmo, também conhecida como morte autoinfligida. É algo que aflige, algo que uma morte que não não vem do natural, algo que é forçado a ser feito. Então é o significado do matar a si mesmo, algo que é praticado, não vem do natural, não vem de uma morte natural, vem de uma morte que é forçada. Mais ou menos tem esta ideia aí a expressão suicídio. Muito bem. Essa prática tem sido um mal silencioso e o índice de pessoas que se suicidam vem crescendo assustadoramente. Nesta lição, estudaremos o suicídio nas Escrituras e no mundo, seus tipos e o posicionamento cristão quanto ao tema. Tá certo? Aqui, nesta introdução, nós estamos aqui nada mais, nada menos do que falando o que nós acabamos de falar sobre os objetivos específicos. Ali nos objetivos específicos, no terceiro objetivo específico, nós temos lá, né, os tipos de posicionamento cristão quanto ao tema. E aí verificamos isso aqui. Amados, antes de entrar no primeiro tópico, eu gostaria de estar chamando a atenção aqui nesta introdução pelo seguinte: ao preparar esta aula e buscando materiais para estar explanando esta aula, eu pude chegar numa conclusão bastante triste
bastante preocupante, porque este é um assunto, como diz aqui, essa prática tem sido um mal silencioso, e que ela vem aumentando, vem crescendo assustadoramente em todas as classes da sociedade, em todo o território do nosso país, tá certo? Em todos os municípios, grandes ou pequenos, e em todo o mundo. Então é um assunto preocupante, onde o inimigo tem ganhado terreno e tem praticado coisas terríveis. Então, nós como igreja, ao longo da nossa lição aí, nós vamos estarmos posicionando aí como igreja, qual é o posicionamento do cristão em relação a esse tema, e o que pode ser, qual a nossa contribuição para colaborar com essa prática que vem crescendo assustadoramente em cada tempo que está passando. Vamos adiante. Primeiro tópico vai tratar sobre o suicídio nas Escrituras e no mundo. Este tópico ele vem aí de 3 subtópicos. Está escrito 2 ali em cima, mas tem aí um pequeno erro de português aqui. Na verdade, são 3 subtópicos. Então, o primeiro subtópico, nós vamos falar sobre o suicídio, o que está falando no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e o suicídio no mundo. Muito bem, no Antigo Testamento, as Escrituras registram 6 casos de suicídio. Primeiro caso, derrotou os filisteus. Quem foi que derrotou os filisteus? Olha, Sansão revelou o segredo de sua força e foi preso. Juízes, capítulo de número 13, versículo 5. Decidido a cumprir sua missão na festa a Dagon, derrubou o templo sobre si e seus inimigos. Derrubou o templo sobre ele e seus inimigos. Está registrado em Juízes, no capítulo 16 e o versículo de número 30. Olha, entretanto, esta ação é vista como sacrifício de guerra e não suicídio. Morreu em combate. Então, Sansão morreu em combate. Por isso, Sansão aparece na lista dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 32 e o 34. Deixa eu fazer aqui um pequeno comentário. Isso é a minha opinião. Quem sou eu para debater e ir contra o nosso irmão em Cristo que elaborou estas lições, tá certo? Tá certo que ele buscou em fontes também que fala a respeito. Alguns casos aqui eu não considero como suicídio. Por quê? Se aqui está dizendo que Sansão morreu em combate de guerra e por isso não é suicídio, não poderia tratar as Escrituras como 6 casos de suicídio. Então, não é um suicídio. Tá certo? Sansão morreu em combate de guerra. Tá certo que ele provocou a sua morte, derrubando o templo sobre si e sobre seus inimigos. Mas foi em combate de guerra. Por isso ele foi registrado como um herói. Um caso aí de heroísmo, né? Em combate, defendendo a sua pátria, defendendo o patrimônio, a fé, aquilo que ele acreditava. Bendito seja o nome do Senhor.
Então isso aqui não é um caso de suicídio, embora está sendo tratado aí como suicídio. Olha, isso foi o primeiro caso, tá? O primeiro caso. O segundo caso, o terceiro caso, acho que o segundo caso ficou para trás aqui, amados. Bom, aqui nós pulamos para o terceiro caso, o caso do rei de Israel, rejeitou o Senhor e buscou o ocultismo. 1 Samuel capítulo 28, versículo 7. Já sabemos quem foi, tá certo? Que foi Saul, que ele lançou sobre a espada sobre a sua própria vida, e o seu auxiliar também, o seu escudeiro. Está lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 31, versículo 4 e o 5. Tá? E o quarto caso aí, também o conselheiro de Absalão, que foi Aitofel. 2 Samuel capítulo 17, versículo 23. Então esses casos aí foi considerado aí como suicídios, como suicídio. Quinto caso, derrotado e apavorado, tirou a sua própria vida, que foi o rei Ziri. 1 Reis, capítulo 16, versículo 18 e 19. Tá? Estes, aqui trata de todos os homens, estes homens, motivados pelo orgulho, escolheram a morte em lugar de confiar em Deus. Tá certo? Então, estes homens aqui, com exceção de Sansão, eles, motivados pelo seu orgulho, eles preferiram morrer do que confiar em Deus. No segundo caso aí, subtópico, no Novo Testamento. O que vai falar no Novo Testamento? Olha, eles fizeram parte do colegiado apostólico, Lucas capítulo 6, versículo 16, e já sabemos que esse camarada foi Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele tinha uma função de tesoureiro na igreja do Senhor, ele era tesoureiro, e neste caso aqui, a sua ambição por dinheiro levou à traição ao mestre. Conhecemos este caso. Ele furtava as ofertas que era lançado na bolsa, está lançado lá em João capítulo 12, versículo 6, e aí, culpado por trair um inocente, ele se enforcou. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 4, ou versículo 5. Como resultado disso, conhecemos a história, ele precipitou-se e se rebentou ao meio. Tá? Então está aí mais um relato de suicídio aí no Novo Testamento. Olha, ele, como falamos, roubava as ofertas que lançavam na bolsa, tá certo? E com um beijo ele traiu o filho do homem, com um beijo. E o que traíra tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que beijar é este, prende-o. Ele combinou com os seus comparsas, com o inimigo, e ele chegou para o mestre e ele tinha combinado com os inimigos que ele iria beijar. Aquele que ele beijasse era aquele para que fosse prendido, que no caso seria Jesus. Tá? Motivado aí por dinheiro, grana. Nestas imagens aí, mostrando aí a bolsa na qual ele lançava mão para roubar na casa do Senhor,
ele como tesoureiro das ofertas que eram lançadas, ele tinha livre acesso. E isso é um caso para refletirmos, para trazer esta experiência para os nossos dias de hoje. Nós temos muito cuidado, né, neste trabalho, porque o inimigo, o dinheiro é um inimigo muito preocupante para o homem. Não podemos viver sem ele, mas nós precisamos saber tê-lo, saber ter domínio sobre ele e não deixar que ele nos domine. Por este motivo, Judas pecou e ele trocou o seu direito de continuar com o trabalho apostólico aí por 30 moedas de prata. Dando continuidade na leitura, Cristo já o tinha alertado. Ai daquele homem que o Filho do Homem é traído. Marcos capítulo 14, versículo 21 é a referência. Porém, Judas não resistiu ao diabo, nem teve a humildade para buscar o perdão do Senhor. Ele preferiu o suicídio a corrigir o erro. Então, ele preferiu suicidar-se do que corrigir o erro. Tá certo, amados? É importante aqui esta passagem, onde nós sabemos que nenhum de nós estamos imune do erro, tá certo? O erro não estamos aqui fazendo nenhuma apologia ao erro, mas se errarmos, precisamos ser humilde o bastante para buscar o perdão em Cristo, porque Ele está pronto para nos perdoar. Continuar com o erro, além de ser um ditado popular que fala aí que é burrice, nós estamos pecando contra Deus e contra nós mesmos, porque estamos passando da oportunidade de recebermos o perdão. Tá? Então aqui, vemos aqui, né, o exemplo do homem que comia na mesa do Senhor e o traiu com um beijo. Muito importante isso aqui. Esta imagem, ela nos traz aí uma reflexão aqui muito importante nos nossos dias de hoje. As questões que nós enfrentamos aí no nosso tempo. Muitos companheiros de jornada, muitos companheiros de ministério, muitos companheiros do nosso dia a dia, às vezes têm nos traído. Não quero aqui citar nomes, porque não é o caso aqui, não vem ao caso, mas tenho esta experiência própria. Eu tenho esta experiência própria. Então é muito dolorido sabermos disso, que no nosso meio nós temos pessoas que nos traem, que nos come na nossa mesa, que entra na nossa cozinha, que não precisa pedir licença. Nós damos autonomia para ter acesso à nossa intimidade e nos trai. Já passei por uma experiência dessa. Já tem bastante tempo isso. Passei por uma experiência dessa, fiquei muito chateado na época, mas Deus me deu graça e eu tive graça para perdoar a pessoa. Jamais tive qualquer atitude contrária. Embora fica assim, amados, fica assim aquele longe, fica aquela desconfiança. A pessoa não é a mesma. Você não mais dá aquela mesma confiança que você dava.
Tá certo? Então isso é importante. Foi o que o Senhor falou para Judas: amigo. O Senhor ainda chamou ele de amigo. Amigo, o que vieste fazer, faça agora. Então, é importante, amados, que tenhamos esse senso de perdão. Porque quando liberamos o perdão, nós não sentimos mais culpa por aquele ato. Tá? Judas, se ele tivesse pedido perdão, ele tinha sido perdoado. Mas ele foi egoísta. Ele não foi humilde o suficiente para perdoar. Muito bem, vamos adiante. Olha, aí nessa setinha nós vemos aí a continuidade dessa leitura, quando diz o seguinte: em nossos dias, a banalização da vida e da fé tem contribuído para comportamentos similares e consequente queda espiritual de pessoas. Foi o que eu acabei de dizer. Tá certo? Nos nossos dias, a banalização da vida e da fé. Às vezes as pessoas têm trocado, banalizado esta condição aqui, a vida, o convívio do dia a dia, afetando a fé, trocando por coisas similares. E aí abala a vida espiritual. E aí nós corremos um grande risco de perder a nossa salvação por causa dessas coisas. Muito bem, segundo subtópico aí, o suicídio no mundo. Aqui vamos estarmos lendo aqui na nossa revista, mas eu tenho alguns dados. Vamos chegar mais adiante. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as mortes por suicídio aumentaram 60% nas últimas 5 décadas. Nos últimos 50 anos, estas mortes têm aumentado 60%. É um índice muito grande. Muito grande. Quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos, e cerca de outros 20 milhões tentam ou pensam em suicídio. Olha que dado assustador. Olha que dado assustador. 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos. 1 milhão tira a vida e cerca de 20 milhões tentam contra a sua própria vida. Tentam. Ou seja, aquele que tenta contra a vida, ele tem a intenção também de se suicidar ou de se matar. Embora fica naquela, posso tentar, ou posso morrer ou não, mas está tentando. Então, é desejo, também é um desejo de morte, é um desejo de suicídio. Isto é muito grave. Isto é muito grave. Para cada suicídio, cerca de 6 a 10 outras pessoas são diretamente afetadas. Olha aqui que coisa importante. Essa setinha aí, para cada desse, 6 pessoas em volta dele é afetada. De 6 a 10 pessoas em volta deste que tentou é afetada. Por quê? Porque ali é o pai ou a mãe, ou uma família, e de antemão as pessoas que perdem o seu ente querido por uma morte, nessas condições, a pessoa fica sem saber o que ela poderia ter feito, ou se tinha alguma coisa que poderia ter feito antes daquilo acontecer. É uma coisa que não dá para explicar, é inconformável, é uma coisa, é muito inconformável para a pessoa que perde o seu ente querido com uma morte dessa. A pessoa não consegue conformar. A morte já é difícil de ser conformada, de ter o coração consolado. E quando se trata de um suicídio,
fica mais difícil ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor é poderoso para tirar esse desejo destas pessoas. Olha, continuando aí, na maioria dos países desenvolvidos, o suicídio é a primeira causa de morte não natural. Olha que dado desesperado. Desde 2015, as autoridades iniciaram o movimento Setembro Amarelo, que é estimulado pela Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio, a IASP. O movimento consiste em sinalizar locais públicos com faixas ou símbolos amarelos. Este movimento é um paliativo, é um alerta, é um dado de alerta. Em setembro acontece isso. Nós vemos aí, né, existe esse movimento aí contra o câncer de mama, contra o câncer de próstata, contra outros tipos de cânceres. A cada mês tem esta campanha aí que é um alerta contra essa doença. Neste caso aqui, em setembro, fazem-se este alerta, o Setembro Amarelo, onde locais públicos são sinalizados com esta faixa, simbolizando a preocupação da sociedade ou do órgão da Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio contra esta prática que tem aumentado, para que as pessoas alertam, para que as pessoas fiquem atentas a esta prática. Vamos à frente. Muito bem. Suicídio por dia no Brasil, dados de 2013 a 2014. Muito bem, aqui nós temos um mapa. Eu busquei aqui este mapa, não vou explicar todo para nós não senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Tem outros aqui mais para frente, a gente vai estar falando sim por alto. Gostaria que os amados aí na sua videoaula aí, se puder dar uma pausa no vídeo e dar uma olhada aí mais minuciosamente, você irá entender. Mas vamos falar aqui por alto aqui. Olha que dado desesperador. Olha, nos países aí de primeiro mundo, olha para você ver aí no Japão. Olha, no Japão é o 7º lugar aí, ó. 24% da população sofre o homicídio, o suicídio chega a 24%, né? 24% de suicídio no país. Olha o Cazaquistão, 25,6%. Olha lá em cima a Rússia, país de primeiro mundo, 30,1%. Olha a Lituânia, está em primeiro lugar no ranking, 33,1%. Tá? Isso são dados de 2013 e 2014. Olha o nosso país aí, está no último lugar aí, tá? Como 5º. Este é dado de 2013 e 2014, como já falei. Este dado hoje está aumentando. Hoje nosso país está com 8% representa 8% no ranking mundial. No ranking mundial de suicídio. Então, isto está aumentando. Isso quer dizer que 2014 para 2018, num período de 4 anos, aumentaram aí 3 pontos percentuais no ranking mundial. Então, isso é muito importante. Aí na parte lateral direito do vídeo, você vê aí a cidade de Rio Branco no ano de 2013. Olha, 357 mil habitantes, a cidade de Rio Branco. Ela tinha, em 2014, 357 mil habitantes. Número de óbito em 2013, 2014, foram 30 óbitos por suicídio. Esta contagem ela é feita
numa taxa de suicídio por 100 mil pessoas, a montagem de 100 mil pessoas, representando nesta cidade 8,4% da população desta cidade. É muita coisa, é muita coisa. Já no ano de 2014, a população aumentou para 364 mil, ou seja, passou de 357 para 364 mil. Olha o número de óbito aí, 36 óbitos para a mesma contagem. Aumentou, olha, 9,89%. A soma dos dois foram 17,7% de aumento em apenas um ano. Em apenas um ano. É um dado desesperador. Isso é um dado desesperador. Tá? Olha, taxa de suicídio só aumenta em todo o mundo. Olha outro dado aí neste gráfico. Como falamos, primeiro lugar, isso é dado de 2012, tá? Um anterior àquele que nós falamos. A Guiana francesa aí, 44,2%, né, taxa em 2012, tá? Aqui está a taxa dos 10 maiores taxa de suicídio, as 10 maiores taxas de suicídio. Olha o Brasil aí, 5,8% aí no 113 lugar aí do ranking aí mundial. Olha outro dado aqui, nesse outro gráfico. Estamos dando aqui, amados, uma pincelada por alto aí, os irmãos minuciosamente leem, dá uma pausa no seu vídeo e busque, entenda melhor, porque isso aqui é desesperado, isso aqui é desesperador. Precisamos ter cuidado com isso, porque isso está cada dia aumentando, e do nosso lado, às vezes tem uma pessoa com esse desejo, e nós precisamos buscar em Deus, né, e levar para estas pessoas algo para que elas desistam desta ideia. Olha aqui nesse segundo gráfico aqui, nós temos aqui, por município, são dados de 2012 a 2015. De 2012 a 2015 são dados de municípios no nosso país, alguns municípios acima de 20 mil habitantes. Olha para vocês verem, tá? Já é um dado bem próximo da gente. Uma cidade de 20 mil habitantes, qualquer uma cidade pequena aí, de um interiorzinho aí, tem 20 mil habitantes. Então aqui nós temos aqui algumas cidades aqui, que talvez alguns dos amados conhecem, né? Araguaiana, aí lá embaixo. São Miguel do Araguaiana, no Goiás. Essa cidade ela tem 22.606 habitantes. Olha, em 2008 morreram 3 pessoas nesta cidade. Em 2009 morreu uma pessoa, em 2010 morreu uma pessoa, em 2011 morreram 2 pessoas, 2012 morreram 6 pessoas, tá certo? A taxa deu 27% nesses 4 anos, nesses 5 anos. Tá? E a posição em 2015, essa cidade está em 10º lugar. Então, isso aqui são dados atuais, são dados próximos e para a nossa realidade. Esse segundo quadro aqui está falando do nosso país. Cidades pequenas do nosso país, e são dados aqui assustador. Olha a primeira cidade lá em cima. Olha a primeira cidade, olha. São Gabriel da Cachoeira, no Amapá. No Amapá. Ela é uma cidade de 39.097 habitantes. Olha, em 2008 morreram 9 pessoas. 2009 morreram 10 pessoas. 2016 morreram 16 pessoas. Em 2011 morreram 18 pessoas. Em 2012 morreram 20 pessoas. É assustador. É assustador. É assustador.
a taxa de 51,2, está em primeiro lugar no ranking, isso representando já na posição em 2015, em primeiro lugar, uma cidade uma cidade lá no Amapá, São Gabriel da Cachoeira, uma cidade pequena no nosso país. Então é uma coisa da gente ter bastante preocupação, bastante preocupação. Olha, na última cidade, ó, Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de 66.658 habitantes. Olha para vocês verem aí. Olha para vocês verem. 17 pessoas morreram em 2008. 12 pessoas morreram em 2009. 12 pessoas morreram em 2010. 14 pessoas morreram em 2011. 17 pessoas morreram em 2012. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então é preocupante. Então vamos à nossa... Agora já podemos passar para o nosso segundo tópico, tipos de suicídio. Está dividido em 3 subtópicos: suicídio convencional, suicídio pessoal e suicídio sacrificial. Aqui nós vamos estar falando o que é suicídio convencional. Dá-se o nome convencional ao suicídio provocado pela tradição cultural ou coerção do grupo social. Tá? Aqui, neste caso aqui, existem pessoas que de um convívio, de um grupo social na qual eles defendem um estilo de vida, né? Um estilo de... querem ser diferentes, digamos assim. Às vezes defende uma ideologia e por esse motivo eles provocam algo do seu desenvolvimento de raciocínio ao ponto dessa defesa provocar o suicídio. Olha, nessa segunda foto vemos aí estas duas moças com essa vestimenta, aí esta blusa, com dizeres que não dá para ler, mas aqui representa algo de uma ideologia, de uma cultura na qual eles defendem, e é assim que são criadas os grupos. Então aqui, na qual esse tipo de suicídio, quando é provocado por uma ideologia ou por uma cultura entre eles, chama-se de... dá-se o nome de convencional, ou seja, convencional, mais de uma ideologia, um grupo social, né? Movimentos ou grupos raciais que, em nome de uma ideologia, cometem suicídio contra a sua própria vida. Essa setinha está indicando para o lado horário, porque, conforme nós vimos nos dados anteriores, esse número só tende ao infinito. Só tende ao infinito por causa do processo, por causa do sistema. Se Deus não entrar, se o povo não buscar em Deus o refrigério para as suas almas, este dado só tende ao infinito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que Deus pode barrar essa situação. Entre os esquimós, por exemplo, é tolerado e esperado o suicídio de incapacitados e idosos. Aqui, amados, eu fiz, aqui eu trouxe esta imagem aqui. Nos esquimós, eles são pessoas, são nativos de região do Ártico, parte do Canadá, da Groenlândia, do Alasca, da Sibéria, entre outras terras da área. São pessoas que convivem no meio, nesses lugares,
né, em regiões extremamente frias. Eles são nomeados aí de nômades. São nômades. Eles não são pessoas que habitantes que eles têm um grupo étnico diferentes, e eles vivem desta maneira. Então eles têm esta ideologia, esse modo de convivência. Eu fiz aqui uma leitura sobre este povo. Eu não vou ler aqui para não tomar tempo, mas fica aí no vídeo, dá uma pausa no teu vídeo aí, e você vai ler sobre os esquimós, e você vai chegar à conclusão por que eles permitem que o suicídio de idosos, aqui ó, de incapacitados e idosos, por que eles cometem isso? Você vai ver aqui ó, na leitura, nesta leitura aqui, você vai ver que eles, o tipo de habitação, o que eles creem, de onde que eles vieram, como que é a morte deles, do que eles se alimentam, qual é o seu convívio, qual as suas vestimentas. Então você vai ver aqui nesta leitura, você vai entender aqui no final a sua alimentação, né? Aqui neste final aqui você vai ver que as principais atividades das mulheres em contexto doméstico são costurar e cozinhar. Costurar e cozinhar. Por sua vez, os homens decidem-se a preparar os seus utensílios para caçar e pescar focas e baleias. Então, vocês vão verificar aqui nas suas práticas, aqui um pouquinho, aqui nesse ato aqui, ó, vocês vão ver aqui ó, no final aqui desta leitura. Consta que no século 17 e século 18, os velhos e incapacitados eram deixados em pontos de convergência de ursos polares, para serem por eles devorados. Então eles pegavam as pessoas incapazes, que não produziam mais, ou não tinham aí o seu convívio, não tinha as produções, digamos assim, não prestavam mais. Então eram largados, eram esquecidos para que fossem devorados pelos ursos polares. Aí eu comecei a observar, e eu comecei a fazer uma análise aqui os nossos velhos do nosso Brasil. Não falando aqui, não generalizando todas as famílias. Mas uma certa época eu tenho vontade de voltar, e em nome do Senhor Jesus vou estar voltando a fazer esse trabalho. Andei fazendo algumas visitas numas manicômios, repousos de velhinhos, de uma família que eu conheci numa época atrás, já tem um tempo. E ali eu observei que tinha pessoas muito velhinhas, né? Muito velhinhas, e que tinham reclamado. Era eu e um outro amado irmão, que já está com muito tempo, inclusive, que a gente não se vê. E essas pessoas reclamavam para nós que os seus filhos tinham deixado, e tinha muito tempo que eles não tinham visto. Tinha uns que tinham 2 anos, outros tinham 3 anos, outros tinham 1 ano, que não tinham visto o seu filho, porque tinham largado lá, tinham abandonado, tinham esquecido lá para morrer. Tá certo? Por quê? Porque não prestava mais. Então essas pessoas estavam fazendo o que esses esquimós aqui fazem. Largam os seus entes queridos em convergência de ursos polares para serem devorados pelos ursos.
Em outras palavras, estas pessoas estão deixando os seus entes queridos nas casas de recuperações e sendo esquecidas para morrerem por lá. Coisas tristes, muito triste isso. Mas são relatos verdadeiros que nós deparamos no nosso dia a dia. Que Deus em Cristo nos ajude que isso não venha a acontecer conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, no Japão, a prática do harakiri expressava o orgulho de suicida em escapar de alguma situação intolerável e era visto como um ato de nobreza. Eles achavam o ato de suicídio como um ato de nobreza. Vamos ler isso aqui. Em maio de 2007, ao ser investigado por corrupção, o ministro da Agricultura do Japão sentiu-se extremamente envergonhado e cometeu o suicídio por enforcamento. Em 2014, a taxa média de suicídio no Japão era de 70 pessoas por dia. Especialistas costumam citar a antiga tradição de suicídio em nome da honra para explicar que razões culturais tornaram os japoneses mais propensos à morte auto-infligida. O que é isso? Olha, já pensou se essa moda pega aqui no nosso país? Olha, eu não estou dando ideia não, hein? Eu não estou dando ideia não. Mas olha que dado bastante preocupante aqui. Olha, em 2007, ao ser investigado por um ato de corrupção, o ministro da Agricultura do Japão sentiu-se extremamente envergonhado. E por esse motivo ele morreu, ele se suicidou. Já pensou se essa moda pega aqui? Ô pessoal de Brasília aí, eu não estou dando ideia não, hein? Se você estiver por curiosidade ver esta videoaula, não estou dando ideia não, hein? Preocupante, né? Vamos à frente. Suicídio pessoal. Olha, suicídio pessoal aqui, ó, praticado por iniciativa individual, sem a influência de tradição cultural. Isso aqui geralmente é o que mais acontece no dia a dia do nosso povo, do nosso país, da nossa população, da nossa sociedade. As motivações para esse tipo de suicídio são variadas e muitas vezes não é possível apontar causa aparente. Contudo, o suicídio é considerado uma fuga radical e permanente nos problemas da vida, tais como dificuldade financeira, desilusões amorosas, sentimento de culpa, depressão, neuroses, desequilíbrio mental e espiritual, entre outros. Pois é, olha, tais pessoas desprovidas de fé e de esperança, em um ato de desespero, atentam contra a sua própria vida. Dados oficiais indicam que 32 brasileiros cometem suicídio a cada dia. Esse índice é superior às mortes causadas pela AIDS e pela maior parte de tipos de câncer. Olha, amados, deixa eu fazer um comentário aqui. Está vendo aqui onde precisamos, como cristão, já vai chegar a hora de dar a opinião, o que o cristão acha da situação. Mas deixa eu já fazer um comentário aqui. Como cristão, nós precisamos levar a palavra de Deus a muitas classes de sociedades, muitas pessoas que às vezes, no nosso dia a dia, nós convivemos com essas pessoas, com essas dificuldades, e até nós mesmos temos. Como não? Todos nós temos essas dificuldades aqui, ó. Eu tenho dificuldade financeira, eu tenho desilusão,
de desilusões amorosas, graças a Deus, eu tenho minha família. Mas às vezes, nem tudo no nosso meio, não é todo dia que é mil maravilha. Olha, tem o sentimento de culpa. Às vezes a gente fica depressivo por alguma coisa que acontece na nossa vida. Neurose, não sei, talvez ficamos desequilibrados mentais. Nem todo dia nós temos a nossa vida está espiritualmente em dia, entre outros problemas. Mas nós confiamos, nós não temos falta de fé. A nossa fé em Cristo, nós não estamos desprovidos de fé, nós temos fé, nós temos esperança. Cristo é que nos socorre, Jesus Cristo é que nos dá a graça para suportar essas dificuldades. Então, amados, com essa graça, com esse apoio, com essa esperança, com essa graça que Cristo nos dá, nós temos forças para enfrentar essas dificuldades e levar essa situação avante e trazer às pessoas que se encontram nessas desilusões a esperança, para que eles buscam em Deus uma novas perspectivas e que o desejo de suicídio será tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico aí, ó. Esse é o terceiro, tá? Aqui não mudei ali em cima. Suicídio sacrificial. Olha, também conhecido como morte em prol de outros, trata-se da tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento de sua própria. Esse caso aqui, neste caso, encontra-se o bombeiro, ao entrar no fogo, acaba morrendo como resultado de uma ação salvadora, aquele que se afoga e acaba entrando na água para salvar outra pessoa. Esse caso também não é um suicídio, porque esta pessoa está morrendo, ou acaba morrendo, para salvar outro, está socorrendo outra pessoa. Nessa circunstância, a morte de quem arrisca a vida em favor do próximo não é suicídio, mas um ato de amor. Olha, o próprio Jesus, Cristo disse que ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua própria vida pelo amigo. Por quê? O próprio Jesus, ele deu a sua própria vida, ele sacrificou a sua vida por amor a nós. João capítulo 10, versículo 15. Então, neste caso também, eu discordo aqui com a lição, discordo aqui com colocar como um suicídio, tá certo que está entre aspas ali, suicídio sacrificial, é conhecido como um sacrifício, mas não é um suicídio. Aqui a pessoa está entrando num perigo para salvar outro e acaba morrendo, porque ali ele entra para salvar. Ele está entrando para salvar, para um salvamento. Naquele combate, naquele salvamento, a pessoa pode morrer. Não é que ele entrou para morrer. Pode, ali ele está defendendo vida. E naquela defesa, ele não tem amor à sua própria vida, por causa de uma outra vida. Foi isso que Jesus disse, que ninguém tem um maior amor do que esse. Terceiro subtópico aí, o posicionamento cristão para o suicídio. Qual o posicionamento cristão? Terceiro subtópico aí dividido também em dois tópicos, nesse caso aqui em dois tópicos, posicionamento teológico e o posicionamento ético. Olha, o teológico quer dizer o seguinte: o cristão se posiciona contra o suicídio fundamentado no 6º mandamento do Decálogo. O que diz lá? Em Êxodo capítulo 20, versículo 6. Não matarás. Então, o cristão ele defende neste
ponto de vista: não matarás. O princípio que proíbe o homem de assassinar o outro, também o proíbe de assassinar a si mesmo. Então, esse princípio, ele é defendido pelo 6º mandamento do Decálogo, lá da lei, onde o Senhor deu a Moisés, onde ele deu essa instrução para que não matasse. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. Salmo capítulo 100, versículo 3. Salmo de número 100. Salmo não tem capítulo, amados. Salmo tem número. Salmo de número 100 e o versículo 3. O Criador é quem determina o início e o término da vida, não a criatura. Então Deus é que determina o início e o fim da vida. Não é a criatura que tem essa determinação. É Deus quem estabelece quando e como a vida deve cessar, seja por doença ou por velhice ou de uma outra maneira, seja ela qual for o fim. É Deus que dá o final dela. Por consequente, o fim da vida está sobre a presciência e soberania divina. O fim da vida está sobre a presciência e a soberania de Deus. Posicionamento ético. Eticamente falando, o suicídio implica banalizar a vida e afrontar a soberania de Deus. Uma vez que eu cometo um suicídio, eu estou banalizando o direito de vida e eu estou afrontando a soberania de Deus que me deu a vida. O suicida viola o mandamento de amar. Tá? O suicida viola esse mandamento de amar o próximo, de amar a si mesmo. Então, isso é uma questão. E o B, o suicida é um ato egoísta de quem pensa em aviar seu sofrimento, pensa em alívio do sofrimento, alívio do seu sofrimento, e impor com o outro, sem se impor com o outro, ou seja, ele alivia o seu sofrimento, pensa só nele, alivia o seu sofrimento, mas está acarretando o sofrimento do outro. Ou seja, lembra que nós comentamos que para cada um suicida, de 6 a 10 pessoas sofrem? Então, o suicida é esse cara aqui, ó, ato egoísta, que ele acha que está aliviando ele, porque ele vai morrer, tá? Não sabe ele que a vida continua, porque a alma não morre, mas ele pensa no aqui e agora. Então ele acha que ele está aliviando a si próprio, mas ele não pensa no outro, ele não pensa naqueles que ficam. Então, o suicida é esse, não pensa naqueles que ficam. Olha, suicidar-se denota inversão de valores da vida e falta de confiança em Deus. E o suicida é gesto de ingratidão que interrompe o ciclo e a missão da vida outorgada por Deus. Merece dessa posição, a igreja precisa ajudar as pessoas a não submeter diante deste mal. Então, como eu falei anteriormente, como igreja, nós, diante desta missão, diante desse problema, temos a missão aí de procurar ajudar estas pessoas a não submeter a este mal. Como? Levando uma palavra de amor, levando uma palavra de confiança, levando uma palavra de salvação, porque Jesus é a salvação. A Bíblia diz que as pessoas, elas são libertas pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Elas ouvem, na medida que elas ouvem, elas creem. Na medida que elas creem, elas aceitam a Cristo e são libertas. E esta incumbência cabe a mim e a você fazer.
tá certo? Levando esta mensagem para estas pessoas. Muito bem. Chegamos agora à nossa conclusão. O aumento do suicídio é resultado de ideologia que enaltece a criatura em lugar do Criador. Então, a ideologia ela enaltece a criatura em lugar do Criador, dá mais valor à criatura em lugar do Criador. Quando o homem evoca autonomia sobre o próprio corpo e vida, desprezando e afrontando a soberania divina, graves e fatais consequências ocorrem. Quando eu afronto a soberania de Deus, eu dou vazão ao inimigo da minha alma, e quando eu dou vazão a ele, ele opera. E aí entra as consequências da desobediência, do desobedecer a Deus, do não crer em Deus. Ocorre isso aí. A vida só tem sentido quando está sob o controle irrestrito de seu Criador. Então, a vida só tem sentido quando ela está sob, não é sobre, é sob, debaixo do controle de Deus, debaixo do controle do Criador. Isaías capítulo 41, versículo 13. Amém, amados? Foi bênção para você? Clique aí, dê um joinha, nos ajude nesse trabalho. E até a próxima aula. A próxima aula nós vamos tratar de um outro assunto, é a aula de número 7, e estamos aí na próxima semana sim, se o Senhor nos permitir. Fique na paz, fique na graça do Senhor Jesus.